Estamos de volta com o TVA Esportes, aqui na sua TV Educativa, Canal 3. E vamos continuar debatendo a rodada que passou e as polêmicas da arbitragem, da interpretação. A arbitragem que tem muita novidade. Vamos aproveitar que temos aqui o presidente do sindicato, Charles, para trazer muita coisa boa para você que é árbitro, para você que pensa em ser árbitro. Existem novidades muito boas. Mas, Muta, vamos voltar a falar do jogo. O CRB, ele entrou em campo com uma postura muito defensiva. Entrou com medo do América? Olha, eu não sei o que aconteceu com o time do CRB. A verdade é que o América deitou e rolou na partida. 4 gols para mim foi além da conta, ninguém esperava. Acho que uma derrota do CRB seria uma coisa absolutamente normal. Jogando em Minas Gerais contra o América, começo de competição, um time que está sendo formado agora. Agora, tomar 4 gols como o CRB tomou, realmente surpreendeu a todos. Espero que o CRB tenha uma postura melhor doravante, porque realmente não convenceu. Se foi medo do América, se não foi, se foi medo, não acredito, mas lamento. É preciso que melhore muito o time do CRB para continuar querendo alguma coisa nessa competição. Porque, pelo amor de Deus, os jogadores do CRB, dirigentes do CRB, comissão técnica do CRB, eu faço um apelo do fundo do meu coração. Não matem esta torcida no final da competição. Todos os anos que o CRB tem disputado a competição, na grande maioria deles, o CRB chega na última rodada brigando, exceção, é claro, do campeonato passado, quando ele conseguiu voltar para a Série B, mas quando ele disputou a Série B, a cantilena foi essa, chegava na última rodada dependendo de uma vitória para não ser rebaixado, e aconteceu do rebaixamento, aconteceu da volta, então, pelo amor de Deus, do fundo do meu coração azul alagoano, vermelho e branco, eu peço a vocês, coração azul, vermelho e branco, eu peço a vocês que não deixem o CRB de novo este ano nessa situação. E o Asa? Perdeu uma boa oportunidade, né, de estar 6 pontos, 100% no campeonato. É verdade, teve aquela infelicidade ali do Maranhão, não conseguiu colocar a bola para dentro. Acho até que ele bateu o pênalti muito bem colocado, foi tão bem colocado que bateu na trave. O goleiro foi para um lado, a bola foi para o outro. Mas acho que hoje, no momento atual, o Asa, a gente pode apostar mais fichas no time do Asa do que no time do CRB. É verdade que a gente conta com uma jornada de recuperação do time do CRB na competição, mas hoje, eu diria assim, colocando Asa e CRB, o Asa está realmente um pouco acima do time do CRB. É de você investir mais no Asa, apostar mais no Asa no momento presente do que no próprio time do CRB. Eu acho que o Asa vai conseguir fazer uma bela campanha, conseguir fazer um belo campeonato e dar alegrias a esse povo arapiraquense, que, aliás, neste século, só dá asa, né? O povo de Arapiraca tá feliz demais, hein? Rindo de orelha a orelha, porque só dá asa de Arapiraca. São contratações pontuais, Muto? Você acha que a diretoria do Asa, ela trabalha mais coesa em relação a buscar reforços pontuais? Acham aquele jogador, por exemplo, o meio campo do Asa, ele tem ali o Jorginho e o Cal, são jogadores da base, já vem jogando há um certo tempo. Aí, o Didira, que foi embora, mas voltou, se encaixa muito bem, a camisa do Asa cai como uma luva para ele. E esse garoto Valdívia, que era da base, também encaixou muito bem. E eles não vão buscar muita gente. Aí trouxe um Lúcio Maranhão, trouxe um zagueiro Fabiano, Gaúcho, trouxe um ala pela direita, o Sidney ou o próprio Dudu. É por aí que o Asa trabalha, correto? Eu acho que tem que ser realmente por aí. Você monta o seu time e vê aquelas peças que precisam de reposição. Por exemplo, eu lembro da época em que Laerte Dória veio ser treinador do CSA, foi em 75, quando o CSA montou um timaço. O Laerte, ao chegar a Maceió, sentou com a diretoria do CSA e disse: façam aqui no papel a seleção de Alagoas do momento. Aí fizeram a seleção de Alagoas. Nas posições em que não estavam jogadores do CSA, ele disse: nessas posições nós precisamos contratar. E aí o CSA trouxe para cá Rafael, trouxe Espinosa, trouxe Valmir, trouxe Enio, trouxe Torino, trouxe Ferretti. Fez um timaço, ganhou do CSE de 12-0 aqui no Rei Pelé, foi campeão com o pé nas costas. Então é isso que você tem que fazer. Você pega o seu time, a sua diretoria senta, vamos fazer a seleção de Alagoas. Imagina que eu sou agora diretor do CRB. Faço a seleção de Alagoas. Na ala direita, o ala foi o do Asa. No centroavante foi o do Asa. O meio-campista, o armador, foi o do CSA. Então, nessas posições, eu preciso contratar. E aí você junta com o pessoal da casa e forma um bom time. Agora, o problema é que hoje os caras contratam por contratar. O Charles é empresário, eu sou amigo do Charles, eu posso, de repente, receber um certo percentual naquela contratação e aí o cara acaba vindo para os times. Isso acontece no Brasil inteiro. Você vê o exemplo agora do Grêmio, que está um jogador, esqueci até o nome dele, passou por aqui. Tony Maraial. Pô, Tony Maraial
Ótimo. Foi para o Grêmio só para entrar no currículo de que passou pelo Grêmio para ir para o exterior. Para a Grécia, para o Olympiacos. Exatamente. E aí o Luxemburgo, o técnico, aquele menino inocente, né, leva o dele. Infelizmente, é o que acontece no futebol hoje em dia. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho de preparação, continuando a questão do planejamento, Charles. Há um planejamento já sendo feito esse ano no quadro da arbitragem. O que é que está acontecendo? O árbitro agora ele vai ser profissional? Como é que estão os trâmites dessa situação? Júnior, a partir agora do dia 16 de maio, a arbitragem, de um modo geral, teve uma vitória bastante significativa no nosso país, que foi a profissionalização da arbitragem. Em vários países, a arbitragem ela já era profissional, só que aqui no nosso país, desde a época, né, conversando aqui com o nosso amigo Murto, desde a época de 1993, uma luta que até uma luta que eu sabia, mas não sabia tanto, que tinha começado pelo professor Pedro Rufino, que foi presidente do nosso sindicato, foi o primeiro presidente do nosso sindicato. Já naquela época, uma emenda aqui de um deputado nosso, na época, já saiu uma emenda para que essa profissão fosse profissionalizada. Passaram-se esses tempos todinho, agora no dia 16 de maio, a arbitragem nacional conseguiu a profissionalização. Já passou pela Câmara, passou pelo Senado, falta alguns ajustes e a assinatura da nossa presidenta Dilma. Então, um ganho bastante significativo. O que muda, Charles, pontualmente? O que muda para você que é um árbitro, hoje está profissionalizado? Muda muitas coisas, até porque nós vamos ser CLTistas, nós vamos ter alguns direitos que não tínhamos, né? Na verdade, nosso ramo era apenas uma atividade, para muitos conhecida como um bico, até porque para ser árbitro de futebol, tanto dentro das federações como com a federação, e até mesmo com a FIFA, nós tínhamos que ter uma profissão por fora para ser árbitro. E agora com isso já muda, o árbitro vai poder se dedicar mais, o árbitro não precisa ter outra profissão fora para ser árbitro de futebol. Vai se dedicar a isso, né? Isso, é uma exigência regulamentar, porque hoje eu sou professor, sou comerciante, tenho várias atividades, sou personal trainer para ser árbitro. Então a gente sendo árbitro e esse projeto vingando, e as federações e a Confederação Nacional, ela aprovando, vai ficar o investimento em si para que não só os árbitros agora que estão, mas os que venham principalmente, que vão abraçar os mais novos, possam se dedicar a essa atividade árdua, né, que é a atividade de futebol, arte de futebol, que ela é muito cobrada e era pouco, como é que se diz, remunerada dentro do futebol. Então vai mudar muito. 2 pontos em relação a isso. Também foi dito agora, essa semana passada, em um evento na Suíça, em relação a exame antidoping para árbitros. Tomaram como exemplo até o profissional Leonardo Gaciba, que era uma grande promessa da arbitragem brasileira. Escudo FIFA, nos testes físicos, ele não conseguia passar, foi refeito o teste, e ele não passou, acabou desistindo da arbitragem. Abriu mão da carreira e agora é comentarista esportivo, comentarista de arbitragem. Teve teste semana passada, né, Charles? Queria que você falasse sobre isso, em relação à parte física e essa preocupação da FIFA com o doping na arbitragem. Eu entendo que a preocupação da FIFA com o doping ela não seja uma coisa benéfica para os árbitros, até porque o que mostra-se nos testes físicos, o que vem acontecendo, que para isso aqui na CBF nós já temos acompanhamento da doutora Marta Magalhães de São Paulo, é a questão do psicológico. Você citou bem um exemplo do Gaciba. O Gaciba foi melhor árbitro durante 4 anos seguidos no Brasileirão. Corria muito bem no campo, era colocado GPS, que hoje a gente apita jogos com GPS, localizando a gente dentro do campo. Aquele mesmo GPS que a emissora de TV mostra o quanto o jogador corre no campo, a gente já fazia isso há muito tempo. Então a gente corre 12, 11 quilômetros numa partida de futebol, porém quando chega nos testes físicos, há um bloqueio psicológico, não somente no Gaciba, mas em vários árbitros, inclusive aqui em Alagoas, temos pessoas, árbitros com 26, 27, bem preparados, e que perdem também nos testes físicos. Então, eu acho que a FIFA deveria se preocupar mais nesse momento com o psicológico dos árbitros, como a CBF vem fazendo, que vem sendo referência, né, como outras entidades, como a AFA da Argentina incluiu esse ano, que é essa questão desses pilares que os árbitros são utilizados. Os árbitros são utilizados 4 pilares: o físico, o mental, o psicológico e o social. Então, eu acho que nesse efeito que a FIFA está se preocupando, justamente com o doping, que é uma parte fisiológica, mas aí é uma parte que seria o uso de anabolizante pelos árbitros, eu acho que nem cabe, até porque qualquer tipo de droga psicótica, quer que ela seja ou não química, ela afeta o mental. Então a gente já apita sem poder errar. E mentalmente tá tipo assim, com anabolizante, com alguma coisa, eu acredito que na arbitragem não tenha isso. Eu acho que deve ser feito esses momentos para que investam mais, tanto no psicológico como no social no ar, porque o técnico e o físico, a FIFA vem se preocupando bastante. Nesse teste que teve agora semana passada, queria que você falasse como ficou o quadro alagoano. Perdemos árbitro CBF, ganhamos, como é que ficou essa numeração, quem passou, quem não passou?
Este ano tivemos uma coisa boa, porque ganhamos mais 2 vagas, tanto de árbitro central, como uma vaga de árbitro assistente. Nós teríamos 4 árbitros centrais e 8 assistentes. Nosso grupo era formado por 12 árbitros. O que é que aconteceu? A CBF, ela incluiu mais 2 árbitros centrais e mais um assistente. Por quê? Por justamente esse projeto dos árbitros atrás do gol adicionais, que agora são de localidades mais próximas, no começo, para diminuir os custos. No caso, Sport e Náutico, que jogam aqui próximo a gente, Bahia, que é da Série A, estão utilizando justamente os árbitros de Alagoas, Pernambuco, Pernambuco questão não, de logística, né? Questão de logística. Fica então mais, o quadro mais teve fácil. que aumentar, justamente para suprir essa demanda. Porque aqui em Alagoas, por exemplo, nós temos CRB, ASA e o CSA na Série D. Num final de semana pode jogar o ASA na sexta, o CRB no sábado e o CSA no domingo. Isso. Só aí já são 3 árbitros que ficam como 4 árbitros, porque os 4 árbitros são locais. Do quadro alagoano. Isso, então a CBF deu esse aumento, mais 2 vagas de árbitro e mais uma de assistente. No teste foram fazer mais 2 aspirantes, que foi o Zé Ricardo Laranjeira e o Zé Reinaldo, e mais 2 aspirantes para assistente que concorrem a uma vaga, que é o Wesley Mariano e o Lennon McCartney. No caso, esses 2 vão ficar 1, e no caso dos 2 árbitros, passou, era como aquela coisa, as vagas estão lá, era só passar. Então esse ano teve essa particularidade, os árbitros não concorreram muito, só a questão dos assistentes, e o nosso quadro agora vai fechar com 6, até mesmo os que perderam terão uma avaliação agora no dia 20 de junho. Quem foi que perdeu? Em Salvador. Árbitro central, Flávio Feijó, e assistente, Julian Ferino, Adeilton Ora e o Lennon McCartney, que era aspirante. E a Maria de Fato... Vão ter uma segunda chance. Vão ter, com todo o processo, 30 dias é feita a reavaliação, normalmente com os mesmos índices, vai ser em Salvador. Tenho certeza que eles passaram, como eu te disse, alguns foi psicológico, outros foi questão de lesão, Flávio Feijó lesionou o joelho, num dos treinamentos comigo, que a gente estava treinando. Mas isso é normal, isso aí faz parte, é como um atleta de futebol que se prepara para uma partida, antes de um jogo ele vai lá e se machuca, não pode jogar aquela, mas na quarta-feira ele já está de volta e assim o processo segue normalmente. Muta, eu queria a tua opinião em relação a isso, preparação do árbitro e essa disparidade em relação ao reconhecimento. Tomando como exemplo, um árbitro vai apitar um jogo como foi o do meio de semana, o Corinthians e Vasco pela Libertadores. Salário dos jogadores, se juntar a folha de todo mundo, é uma disparidade. E o árbitro não chega, acho que nem a 5% do valor do que um jogador, um atacante do time do Corinthians recebe. Queria que você falasse em relação a isso. Muito boa essa colocação sua mesmo. O Charles estava falando aqui, eu estava pensando. Veja só, ele falou, não, a gente agora vai ser CLTista, né? O regime de trabalho vai ser, os árbitros serão regidos pela CLT. Aí eu já pensei, já tem mais atribuição para o sindicato, porque agora vai ter que ter database, acordo coletivo de trabalho, piso salarial. Aí, nessa questão do piso salarial, vem a responsabilidade do sindicato, não do sindicato sozinho, mas dos árbitros apoiando o sindicato, para que o sindicato tenha força ao sentar à mesa com a federação, porque o patrão, quem vai assinar a carteira, é CBF, Comebol, vai FIFA. Ser CBF, Comebol, FIFA, Federação e última análise, porque para o Campeonato Alagoano, a federação vai ter que assinar a carteira. Então, o sindicato vai ter que estar muito bem respaldado pelos árbitros, para exigir um piso bom, um piso forte, para não ficar esse piso vergonhoso que é do radialista. O piso do radialista é uma vergonha, o piso dos árbitros não pode ser essa vergonha que é o piso dos radialistas. Então tem que ter um piso de vergonha para que um jogador não ganhe R$1 milhão e o árbitro R$1.000. Quando o árbitro der um cartão, sai para lá, entendeu? Esse tipo de situação, você tem que estar... E negociar até a questão da importância do jogo, por exemplo. Claro. Ele pode, olha, um jogo de final de campeonato, a responsabilidade é imensa, o valor do árbitro é tanto. Independente de qualquer coisa, não um piso ou um teto estabelecido, pré-estabelecido, como acontece no arbitral. Diz, olha, final negocia-se com a importância do jogo. O próprio sindicato teria essa força para poder chegar para o presidente da federação, da confederação, a própria parte nacional, como um jogo de quarta-feira, da importância que era uma vaga para uma semifinal de Libertadores. Os clubes jogando tudo. Então, um jogo de extrema importância aí. Seria a hora do sindicato negociar esse valor, né, irmão? É verdade. Eu acho que fica aqui até uma ideia, viu, Charles? Você teria o seu piso e teria uma produtividade por partida. E você poderia dar um ranking a partidas, por exemplo, aqui em Alagoas, CSA e CRB, CSA e ASA, CRB e ASA estaria ranqueado acima de um CSA, com todo respeito, de um CSA e Oldaguense. Entendeu? Você teria que fazer um ranking. E aí, em cima disso, no final do mês, o cara teria um percentual de produtividade em cima do salário que ele recebesse. Agora, outra coisa também, Charles, que eu não acredito que venha acontecer, pelo menos nesse primeiro momento, é que com o fato do árbitro virar profissional e de ter sua carteira assinada,
ele possa sustentar sua família com o salário que a Federação Alagoana vai pagar. Talvez ele consiga com o salário que a CBF pague, que a Federação Paulista pague, que uma Federação Mineira, Federações gaúcha, fortes, trabalham com valores imensos. Mas o cara que imensos. trabalhar em Alagoas, em Sergipe, na Paraíba, Difícil. no Maranhão, se ele for viver exclusivamente da arbitragem, ele não bota leite na boquinha do filho. É complicado. E vamos aproveitar, Paulo, eu queria que você soltasse os gols aí, que a gente vai continuar debatendo com os nossos convidados, os gols do final de semana. E essa questão da arbitragem é muito delicada, e até a questão que vai se discutir agora, eu queria que você falasse da presença dos dois assistentes, é uma novidade nos fundos dos gols. Queria que você falasse a parte técnica, Charles, e depois o Murta dá uma pitada em relação à opinião dele sobre isso. Ok. Nós tivemos agora nesse jogo um amistoso entre a equipe do CSA e do Santa Cruz. Nós tivemos um treinamento na segunda e na terça-feira, que foi justamente o treinamento junto com o teste físico. E vieram dois instrutores da CBF e da FIFA, o professor Sérgio Cristiano e o professor Gilson Ornelas. E teve esse amistoso na quarta, que os professores justamente ficaram e utilizaram dentro do treinamento. Foi a primeira vez a inserção aqui no estado de Alagoas dos AAs, que é o árbitro assistente adicional. Adicional, né? Então nós tivemos a oportunidade, e lá no treinamento, os dois escolhidos foi eu e o Josévaldo Bizarria. Eu fiquei como A1, o Josévaldo Bizarria. Enquanto o Charles está comentando, a gente está vendo os gols aí do final de semana, falando em relação à arbitragem. Eu já tinha visto em campeonato paulista, em campeonato carioca, na UEFA, alguns experimentos já fiz, mas não sabia a tamanha importância do que seriam esses árbitros adicionais ali atrás do gol. Nós temos a responsabilidade, Júnior e Murta, para vocês terem uma ideia, nós podemos ali marcar tiro penal, retirar tiro penal mal marcado pelo árbitro. Que tem pode retirar? Pode, a gente pode avisar pelo rádio. Ele não foi antes de batida, claro. Né? Não, isso. Não, no lance. Na hora da marcação com ponto eletrônico, avisa. Marcou, Pio, o que foi que você marcou? Não, eu marquei um tiro penal. Não, não foi tiro penal. O jogador acertou a bola, entendeu? E depois houve o choque. O árbitro, na mesma hora, ele pode voltar atrás da decisão, pode dar uma bola no chão, que foi o que aconteceu justamente agora no jogo Vasco e Grêmio, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, com exceção dos árbitros adicionais. O árbitro interpretou que uma jogada tinha sido normal dentro da área, quando a bola já tinha sido defendida pelo goleiro, já estava saindo da área penal, o árbitro adicional foi lá e avisou, disse, olha, foi pênalti, o zagueiro do Vasco cargueou, o atacante, assim, ele voltou e marcou a pênalti. Houve a contestação. Se no outro dia não, o assistente adicional interviu de uma forma que não era tal, que não foi pênalti, digamos, mas houve uma intervenção, o árbitro, ele é a última decisão, mas ali há uma importância muito grande. E outra, eu tive uma particularidade de estar presente ali naquela nossa área de atuação ali, que é chamada zona cinzenta, onde tudo acontece, porque estava havendo a discussão se o árbitro adicional ficava do lado do assistente, Murta, ou se o árbitro adicional ficava do outro lado da diagonal do árbitro. A grande discussão era essa. E a FIFA fez experimento nas duas áreas de atuação e entendeu que aonde acontece todos os problemas, todas as polêmicas, é justamente nessa área cinzenta aqui, dessa grande área penal aqui, que tem 16 metros e meio do poste até a linha da área penal, frontal ao árbitro, onde tudo ocorre. Então foi feito os estudos, permanece o árbitro assistente adicional ali agora, a Carioca ainda está permanecendo lá. Do mesmo lado do bandeirinha. Do mesmo lado do assistente, porque o assistente, ele tem uma visão horizontal, ele tem uma visão de profundidade do lance de quem vai entrando. Então foi feito esse estudo, a FIFA viu que todos os lances polêmicos acontecem ali, nós fizemos essa experiência, a base que eu tirei, no outro dia eu cheguei para a reunião no Zap, disse à comissão e disse o Zap. O que foi mais importante foi que ali a presença do árbitro tradicional inibe. Os atletas, quando vêm naquela zona, ele olha logo para o árbitro tradicional, para ver, opa, não vou cometer a falta porque tem gente que está me olhando. Então são mais dois olhos. Então foi muito bom, principalmente para a arbitragem, mais campo de trabalho e para o futebol de uma maneira geral. Agora, Júnior, me permita. Deu uma pitada sobre isso. Só ter uma dúvida aqui com o próprio Charles, é o seguinte, o AAA, né? O Isso, A3, isso. ele vai ficar ali no fundo do gol. Por exemplo, o árbitro assistente, se ele marcar um pênalti, ele tem aquele lance dele cruzar diagonal para a linha de fundo. Tem algo, já foi estabelecido algum tipo de sinalização desse tipo para que esse AAA possa dizer ao árbitro, ó, foi pênalti, não foi? Perfeito. Charles, Primeira Charles, quero que você guarde essa resposta para o próximo bloco. Você não sai daí, a discussão tá boa, é novidade no futebol nacional, a presença dos assistentes no fundo de gol. O TVA Esportes dá uma rápida pausa e volta daqui a pouquinho.